Boa tarde a todos. Declaro aberta a 165ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aí em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida. Também boa tarde aos demais colegas. Boa tarde ao público que vai nos acompanhar aí pelo Facebook da Câmara e também aos servidores dessa casa. Boa tarde. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães, presente. Sidney Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 42ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 25 dias do mês de novembro de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, José Raimundo de Castro, Miriam Guimarães, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Deixaram de comparecer as vereadoras Doroteia de Paula Amaro Silva e Maria Helena de Godoy Santos. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 013/2020, que suspende o prazo de validade de concursos públicos e processo seletivo e dá outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Diego Luiz Casalotti, Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar 013/2020 foi reprovado em segundo turno por 4 votos favoráveis e um voto contrário do vereador Diego Luiz Casalotti e 2 abstenções das vereadoras Cláudia Cristina de Lima Sá e Miriam Guimarães. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 037/2020, que altera a lei 2.150 de 25 de outubro de 2017 e estabelece outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir colocado em votação, o projeto de lei 037/2020 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Em seguida, o vereador Antônio Marcos Martins solicitou o uso da palavra para pedir a retirada da emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei 037/2020 de sua autoria, o que foi feito. C. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 039/2020, salvo emenda, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2021, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir colocado em discussão e a seguir em votação o projeto de lei 039/2020, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. D. Discussão e votação em segundo turno da emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei 039/2020 do vereador José Raimundo de Castro, que altera o seguinte trecho do artigo 2º, até o valor correspondente a 30% do total fixado no orçamento do município, passando a vigorar com a redação.
até o valor correspondente a 25% do total fixado do orçamento do município. Colocada em discussão e a seguir colocada em votação a emenda modificativa 001/2020 ao projeto de lei 039/2020 foi aprovada em segundo turno por 5 votos favoráveis. E discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 046/2020 que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir colocado em votação, o projeto de lei 046/2020 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. F. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 047/2020, que altera a lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019, Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020 e dá outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 047/2020 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. G. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 048/2020, que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades, que especifica e estabelece outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir colocado em votação, o projeto de lei 048/2020 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei de número 037/2020, salvo emenda, e os projetos de lei números 039/2020, 046/2020, 047/2020 e 048/2020, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Ele solicitou ao presidente da Comissão Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final. O que foi feito, lidos e a seguir, colocado em discussão e votação, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de lei de número 037/2020, salvo emenda, e os projetos de lei de números 039, 046, 047 e 048/2020 foram aprovados por unanimidade. Em seguida, a senhora presidente esclareceu que o projeto de lei complementar 013/2020 foi rejeitado em segundo turno. O mesmo não seria apreciado em redação final. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 25 do mês de novembro, aqui está outubro, mês de novembro de 2020. Fiz a correção aqui. Corrige na próxima. Todos de acordo? Ata aprovada. Eu volto para você. Leitura pela secretária da correspondência recebida. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de resolução número 004/2020. Projeto de resolução 04/2020. Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais.
Faça saber que a Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e sua presidente, nos termos regimentais, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, é instituído nessa resolução, sendo estabelecido nos princípios éticos e nas regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do cargo de vereador no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, sujeitando-os aos procedimentos e às medidas disciplinares nele previstas. Dos deveres fundamentais. Artigo 2º. São deveres fundamentais dos vereadores. Inciso 1º. Pautar-se pela observância dos protocolos éticos disciplinados nesse Código, como forma de valorização de uma atividade pública capaz de submeter os interesses pessoais às ideias reguladoras de um bem comum. Inciso 2º. Prestar subsídio político a todos os cidadãos, em especial aos excluídos e discriminados. Inciso 3º. Contribuir para a afirmação de uma cultura cujos valores não reproduzam, a qualquer título, quaisquer preconceitos entre gêneros, a raça, ao credo, a orientação sexual e a convicção filosófica ou ideológica. Inciso 4º. Expressar suas opiniões políticas de maneira e permitir que o debate público supere as unilateralidades dos diferentes pontos de vista e construa consensos fundados por procedimentos democráticos. Nossa, deu um nó aqui. Inciso 5º. Denunciar as atividades lesivas denunciar as atitudes lesivas à afirmação da cidadania, ao desperdício do dinheiro público, aos privilégios ilegais e ao corporativismo improdutivo. Inciso 6º. Não colocar seus propósitos eleitorais na tomada de decisões. 7º. Comparecer à Câmara Municipal durante as sessões ordinárias e extraordinárias, exceto aquelas dos períodos de recesso e as reuniões de comissão de que seja membro. 8º. Tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da casa e aos cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar. Das vedações. Artigo 3º. É expressamente vedado ao vereador. Inciso 1º. Desde a expedição do diploma. A. Firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes para todos os interessados. B. Aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública, direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado no disposto do artigo 82, inciso 1, 4º e 5º dessa lei orgânica. Segundo, desde a posse. A. Ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta no município, de que seja exonerável ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal ou diretor equivalente, desde que se licencie do exercício do mandato. B. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. C. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público no município, ou nela exercer função remunerada. D. Patrocinar causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1º. Artigo 4º. Constitui faltas contra a ética e o decoro parlamentar no exercício do mandato. Inciso 1º. Quanto às normas de conduta nas sessões da Câmara. A. Utilizar em seus pronunciamentos palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo. B.
desacatar ou praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras injuriosas aos pares, aos membros da mesa, ao plenário ou nas comissões, aos servidores do Poder Legislativo ou qualquer cidadão ao grupo de cidadãos que assistam às sessões da Câmara. C. Perturbar a boa ordem dos trabalhos em plenário e nas demais atividades da Câmara. D. Prejudicar ou dificultar o acesso aos cidadãos às informações de interesse público ou sobre os trabalhos da Câmara. E. Acusar o vereador, no curso de sua discussão, ofendendo sua respeitabilidade com alegações inverídicas e improcedentes. F. Desrespeitar a autoria intelectual das proposições. G. Atuar de forma negligente ou deixar de agir com diligência e probidade no desempenho de funções administrativas para as quais seja designado durante o mandato em decorrente dele. H. Usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, principalmente com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. E revelar informações e documentos oficiais de caráter sigiloso, oficialmente declarado pela mesa diretora, de que tenha dito conhecimento no exercício do mandato parlamentar. J. Fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões da Câmara ou reuniões de comissões. E. K. Desrespeitar os direitos sedimentais de forma a acarretar prejuízo aos edis. Inciso 2º. Quanto ao respeito à verdade. A. Fraudar ou tentar fraudar qualquer meio ou forma as votações ou seus resultados. B. Deixar de zelar pela total transparência das decisões e atividades da Câmara ou dos vereadores no exercício de seus mandatos. C. Deixar de comunicar, denunciar todo e qualquer ato lícito, penal ou administrativo ocorrido no âmbito da administração pública, bem como os casos de inobservância desse código que venha a tomar conhecimento. D. Utilizar-se de manobras ou pretextos para reter ou dissimular informações a que estiver legalmente obrigado a prestar. E. Utilizar-se de qualquer meio ilícito para obter informações sobre a Câmara ou membros dos poderes legislativo e executivo. Inciso 3º. Quanto ao respeito aos recursos públicos. A. Deixar de zelar pela proteção e defesa do patrimônio e dos recursos públicos. B. Utilizar a infraestrutura, os recursos, os funcionários ou os serviços administrativos de qualquer natureza da Câmara ou do Poder Executivo para benefício próprio ou de familiar, de partido político ou para fins privados, inclusive eleitorais. C. Pleitear ou usufruir favorecimentos e vantagens pessoais ou eleitorais com recursos públicos, exceto no casos legalmente previstos. D. Criar ou autorizar encargos em termos que, pelo seu valor ou pelas características da empresa ou entidade beneficiada ou controlada, possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos. E. Atribuir dotação orçamentária sob forma de subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rúbrica a entidades ou instituições às quais participe o vereador, seu cônjuge ou parente, de um ou de outro, até o 2º grau, bem como pessoas jurídicas, direta ou indiretamente, por elas controladas, ou ainda que aplique recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente às suas finalidades estatutárias. Inciso 4º. Quanto ao uso do poder itinerante ao mandato. A. Obter favorecimento ao protecionismo na contratação de quaisquer serviços e obras com a administração pública por pessoa, empresas ou grupos econômicos. B. Influenciar decisões do Executivo, da administração da Câmara ou outros setores da administração pública para obter vantagens ilícitas ou imorais para si próprio ou para pessoas de seu relacionamento pessoal, inclusive familiares ou político. C.
condicionar suas tomadas de posições, o seu voto, à contrapartida pecuniárias de quaisquer espécies, concedida pelos direta ou indiretamente interessados. D. Utilizar-se de propaganda inadequada e abusiva do regular exercício das atividades para as quais foi eleito. E. Utilizar-se de antecedência hierárquica para influenciar o processo de votação, causando morosidade na apreciação e disposição das proposições e tomada de decisões sem a estrita observância na lei orgânica e regimento interno, sem prejuízo de outras previsões legais. F. Fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado de deliberação. Das medidas disciplinares, artigo 5º. Das sanções previstas para as infrações desse Código em ordem crescente de gravidade são: inciso 1º, a observância escrita. Advertência escrita, desculpa. Advertência escrita. Observado no parágrafo 2º do artigo 60 do Regimento Interno. Inciso 2º. A advertência escrita pública, na qual se emite notificação ao partido político a que se pertencer o vereador advertido, bem como destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupa a mesa diretora ou nas comissões. Inciso 3º, suspensão temporária do mandato por 30 dias e, inciso 4º, perda do mandato. Artigo 6º. As sanções serão aplicadas segundo a gravidade da infração cometida, observando o que determinam os dispositivos deste Código e da Lei Orgânica do Município. Artigo 7º. Da advertência escrita será aplicada ao vereador que infringir o disposto nas alíneas A, B e C, do inciso 1º, a linha B, do inciso 2º, a linha E e do inciso 4º do artigo 4º deste Código. O artigo 8º. A advertência escrita pública com notificação do partido político a que pertencer o vereador advertido, bem como destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupa a mesa diretora ou nas comissões, será aplicada quando: inciso 1º, reincidir nas hipóteses do artigo 7º. Inciso 2º, praticar ato que infrinja o contido nas alíneas D, E, F, I e K do inciso 1º do artigo 4º desse Código. Parágrafo único. A penalidade prevista no caput será aplicada pela presidência da Câmara, cuja decisão cabe recurso, no prazo de 15 dias úteis, ao plenário, ao qual decide, por maioria simples, a continuidade da mesma ou seu arquivamento. Artigo 9º. A suspensão temporária do mandato do vereador por 30 dias será aplicada quando: inciso 1º, reincidir pela segunda vez nas hipóteses elencadas no artigo 7º. 2º, reincidir nas hipóteses previstas no artigo 8º, cuja reincidência é submissa à aprovação da maioria simples do plenário na primeira ocorrência. Inciso 3º, praticar ato que infrinja o contido nas alíneas G e J do inciso 1º e as alíneas D e E do inciso 2º do artigo 4º desse Código. Inciso 4º, cometer crime que seja passível de pena de detenção com decisão transitada em julgado. Artigo 10º. A perda do mandato do vereador será aplicada quando: inciso 1º, reincidir pela terceira vez nas hipóteses elencadas no artigo 7º. Inciso 2º, reincidir pela segunda vez nas hipóteses elencadas no inciso 2º do artigo 8º, cujas reincidências são submissas à aprovação da maioria simples do plenário em ambas as ocorrências. Inciso 3º, reincidir nas hipóteses elencadas nos incisos 3º e 4º do artigo 9º. Inciso 4º, praticar ato que infrinja o contido na alínea H do inciso 1º nas alíneas A
e C do inciso 2º, alíneas do inciso 3º e alíneas A, B, C, D e G do inciso 4º, do artigo 4º desse Código. Inciso 5º, praticar ato que infringe qualquer das proibições estabelecidas no artigo 3º desse Código. Inciso 6º, praticar ato cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou aleatório às instituições vigentes, sem prejuízo do estabelecido nesse Código. Inciso 7º, praticar ato que infrinja o contido entre os incisos 3º e 7º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e 6º desse artigo, a perda do mandato será declarada pelo voto da maioria absoluta do plenário, mediante provocação da mesa diretora ou pelo partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Quando o ato infringir o previsto no inciso 7º desse artigo, a perda do mandato será declarada pela mesa diretora da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Artigo 11º. Na aplicação da penalidade da perda do mandato, recebida a representação, serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1º. A denúncia escrita e assinada poderá ser feita por qualquer cidadão com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Inciso 2º. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante e, se estiver na presidência da Câmara, passará a mesma ao substituto legal para os atos do processo. Inciso 3º. De posse da denúncia, a presidência da Câmara, na primeira reunião ordinária subsequente, determinará sua leitura e constituirá a comissão processante, formada por 3 vereadores, sorteados entre os desimpedidos e pertencentes a partidos diferentes, com processo conduzido pela administração da Câmara, os quais alegarão, desde logo, o presidente e o relator da mesa. Inciso 4º. A comissão processante, no prazo de 30 dias úteis, emitirá parecer que será submetido ao plenário, o qual, por maioria simples, opinará pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, podendo proceder às diligências ou se julgar necessárias. Inciso 5º. Aprovado o parecer favorável ao prosseguimento do processo, a presidência da Câmara determinará, desde logo, a abertura da instrução citado o denunciado, com remessa de cópia da denúncia dos documentos que instrui do parecer da comissão processante, informando-lhe o prazo de 15 dias úteis para o oferecimento da contestação e indicação dos meios de prova para que pretenda demonstrar-se a verdade do alegado. Inciso 6º. Fim do prazo estipulado no inciso anterior, com ou sem contestação, a comissão processante promoverá as diligências requeridas que julgar convenientes e realizará as audiências necessárias para que tomada de depoimento das testemunhas de ambas as partes, podendo ouvir o denunciante e o denunciado, que poderão assistir pessoalmente ou por seus procuradores legalmente instituídos de todas as reuniões da comissão, interrogando e contraditando as testemunhas e requerendo requisição ou a criação das mesmas. Inciso 7º. Após as diligências, a comissão processante proferirá, no prazo de 15 dias úteis, parecer final sobre a procedência ou improcedência da acusação,
e solicitará à presidência da Câmara a convocação de reunião para julgamento que se realizará em 15 dias após a distribuição do parecer. Inciso 8º. Da reunião do julgamento, o processo será lido integralmente e, a seguir, os vereadores que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um, sendo que, ao final, o denunciado ou seu procurador legal instituído terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Inciso 9º. Terminada a defesa oral, quando houver proceder-se-á para cada infração articulada da denúncia de sua respectiva votação. Inciso 10º. Considerar-se-á a perda do mandato quando, no mínimo, 2/3 dos membros da Câmara julgarem procedente qualquer das infrações especificadas na denúncia. Inciso 11º. Concluído o julgamento, a presidência da Câmara promulgará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o componente decreto legislativo de cassação do mandato do vereador, ou, se resultado da votação for absolutório, determinará o arquivamento do processo, comunicando, em qualquer um dos casos, o resultado na Justiça Eleitoral. Inciso 12º. O processo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contado da citação do acusado, e transcorrido o prazo sem julgamento, os responsáveis pela conclusão estão sujeitos às disposições pelo Código, sem prejuízo de outras legislações. Inciso 13º. A não conclusão dentro do prazo previsto no inciso anterior pode provocar nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 13º. É facultado ao vereador, em qualquer caso, constituir advogado para sua defesa ou fazê-la pessoalmente em todas as fases do processo, inclusive no plenário. Parágrafo 1º. A defesa do vereador não se poderá utilizar a assessoria jurídica da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Quando a denúncia contra o vereador for considerada leviana ou ofensiva à sua imagem ou à imagem da Câmara, os autos do respectivo processo, desde que encerrado, serão encaminhados à assessoria jurídica da Câmara Municipal para as providências que couberem. Artigo 14º. Esse Código de Ética de Decoro Parlamentar, por meio dessa resolução, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bando Brandão, 4 de setembro de 2020. Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Justificativa ao projeto de resolução 004/2020. A administração pública deve ser norteada nos princípios constitucionais, dentre os quais se elencam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37 da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo de outros. Nesse mote, as instituições públicas devem ter seus aparatos legais para conter práticas abusivas, ilegais, imorais, lesivas e similares, pautando sempre a excelência nas ações cabíveis a cada uma, sendo o Código de Ética e Decoro Parlamentar íntimo às funções legislativas. A Lei Orgânica de Bueno Brandão, artigo 39, relata alguns casos referentes ao decoro parlamentar. Então, vejamos. Artigo 39. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1º. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Inciso 2º. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Inciso 3º. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 4º. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a 5ª parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade.
Inciso 5º, que residir fora do município. Inciso 6º, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 7º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado por crimes apenados com reclusão. Como se observa, o assunto do decoro parlamentar não está enraizado diante das atividades diárias da Câmara Municipal. Veja-se também que ficou aberta a questão da ética, a qual é congente num ambiente de debate, os quais são essenciais à corroboração da democracia. Corroboração da democracia. Analisado o outro basilar das atividades da Câmara Municipal, o regimento interno, em artigo 58 ao 61, relata também o decoro parlamentar. Contudo, a ética não foi abordada. Veja-se que em ambos norteadores legais não há um rito totalmente definido as sanções a serem aplicadas quando os atos errôneos praticados na vereança. Isso traz insegurança jurídica tanto para o vereador quanto à Câmara Municipal. É importante frisar que o Código de Ética e o decoro parlamentar não se antagoniza em nenhum ponto com a lei orgânica e nem com o regimento interno dessa casa. Pelo contrário, está intimamente ligado com ambos, só que traz outras penalidades e suas respectivas sanções no caso do descumprimento do dever legislativo. É válido enfatizar que muitas câmaras municipais possuem seus códigos de ética e decoro parlamentar, exemplificando o da Câmara Municipal de Extrema, que foi aprovada a Resolução 83 em 2005, e o da Câmara Municipal de Ouro Fino, o qual serviu de grande norte à elaboração deste, pela Resolução 005 de 2016, e, por fim, a Câmara Municipal de Pouso Alegre, pela Resolução 882 de 2001. Pelo todo, ficou demonstrado que a propositura, ora apresentada, vai de encontro aos princípios a ser utilizados na administração pública, pavimentando o caminho do respeito e do bom senso, a serenidade na prestação de serviço, na elevação do bem comum, na denúncia da pessoalidade e na busca de um ambiente profícuo para todos que participam dos trabalhos legislativos. Nesses termos, solicita aos nomes de edis a aprovação da presente propositura, na qual será de grande valia para essa Casa Legislativa. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 1º do parágrafo 1 da Constituição Federal de 1988. Sem mais para o momento, sobrescreve Câmara Municipal de Bueno Brandão, 4 de setembro de 2020. Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em discussão, em primeiro turno, projeto de resolução número 004/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Senhora presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar, senhora presidente. Concedido. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde a quem nos acompanha também ao vivo pela transmissão da própria Câmara Municipal ou posterior gravação, que vai ser disponibilizada no canal do YouTube. Boa tarde aos servidores desta casa. Ser bem breve. Como eu já relacionei na justificativa, tanto a nossa lei orgânica quanto o regimento interno falam sobre essa questão do decoro parlamentar, mas de uma maneira bastante vazia, que atenta quanto ao decoro parlamentar, mas não traz quais os basilares de um decoro parlamentar, o que é um desrespeito ao decoro parlamentar. E nenhum dos dois diplomas legais refere-se à ética. Então, tratava apenas do decoro, mas não tratava da ética. E o porquê que tem relacionado à ética? Porque é um dos princípios constitucionais da administração pública. Todo servidor público, todo agente político, todo eleito deve ter a ética no seu tratamento, na sua condução. Nesse sentido, elaborei esse projeto de resolução. Eu sei que ele é bastante extenso, é relativamente complexo, Levei mais de uma semana para fazê-lo, e quando estava fazendo,
perdi o arquivo, tive que refazê-lo, fiquei mais de 2 semanas para elaborá-lo. E depois teve a ajuda do senhor assessor jurídico, o senhor Gustavo, que viu algumas incorreções, algumas coisas a serem feitas, alguns erros, e assim nós corrigimos. Portanto, é mais uma questão para nortearmos a ação da vereança. E como eu falei, outras câmaras muito próximas de nós, inclusive Ouro Fino, que serviu muito de norte para eu elaborar esse daqui, boa parte saiu de lá, adaptando aqui, melhorando aqui, com todo respeito ao projeto, né, ao código de lá, eu vejo que é de extrema importância para nós. Nós sabemos que o debate legislativo ele é intenso, né? Nós sabemos que as opiniões divergem, por isso que nós temos que ter os limites, né? Porque nós, infelizmente, tudo poderia ser resolvido no bom senso, mas nem sempre acontece. Quando nós conversamos com servidores desta casa que já estão aqui há mais tempo, antes de nós chegarmos aqui, mencionava-se, por exemplo, que vereadores ou vereador falava para os próprios servidores. Aqui eu falo o respeito ao servidor. Porque às vezes, infelizmente, o vereador senta nesta cadeira e pensa que é dono da situação. Desrespeita o próprio colega de vereança ou o servidor ou o próprio cidadão que se encontra aqui a assistir às nossas reuniões. Nesse sentido que é importante, né? Mas para termos um norte no caso, espero nunca precisar utilizar esse código de ética e decoro parlamentar. Mas, no caso, isso aqui é um norte. E as pessoas, os vereadores, terão um pouco mais de cuidado, se aprovado, um pouco mais de cuidado no emitir as suas opiniões ou tomar as suas posições frente a quem quer que seja. Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor presidente, permissão que eu faça uso da palavra sentado? Concedido. Só ficou aqui, que está meio em dúvida para mim, utilizar-se da infraestrutura ou recursos ou funcionários ou serviços administrativos de qualquer natureza, da Câmara ou do Poder Executivo, para benefício próprio ou de familiar, de partido político ou para fins privados, inclusive eleitorais. Serviços da infraestrutura. Por exemplo, eu como vereadora hoje, eu tenho um serviço para fazer, eu pago a máquina, eu pago qualquer tipo lá da prefeitura. Então, nesse projeto aqui, o vereador que entrar nessa casa não vai ter como pagar, porque se ele for lá tirar a sua hora lá, mas aqui já está dizendo que não é para ser não utilizar. Aí como que fica? Porque eu, como vereadora hoje, eu tenho direito de pagar, como o senhor Diego, como todos aqui os vereadores, tem direito de pagar para fazer uma chegada, uma estrada, um terreiro. E aí, como que vai ficar? Porque já está claro aqui, utilizar-se da infraestrutura, ou recursos, ou funcionários. Quer dizer que a gente não vai poder pagar mais. Os vereadores que estiverem nessa casa aqui, nem pode e nem familiar. Porque já está aberto aqui porque eu vejo, eu gostaria que todos os vereadores estudassem bem para votar esse projeto, porque deixa um aberto aqui. Posso, uma parte, por gentileza? Sim. Mas para a gente analisar a linha, a gente tem que analisar o caput. Olha o inciso 3. Quanto ao respeito aos recursos públicos. Essa linha está dentro do inciso 3. A linha B está dentro do inciso 3. Se a legislação permite-lhe pagar e para a máquina prestar o seu serviço, ou aquilo que Vossa Senhoria necessita, você está tendo respeito aos serviços públicos. O que eu quero dizer aqui é usufruir da infraestrutura sem respeito aos recursos públicos. Se a lei permite, o Código de Ética não pode ser contrário. É isso que está dizendo aqui. Quanto ao respeito aos recursos públicos. Inclusive, tem uma parte que eu falo para fins eleitorais, exceto os legais. Mas espera aí, fins eleitorais, exceto os legais. E o valor do partidário? E o valor eleitoral?
a transferência partidária e a transferência eleitoral. Foi nesse sentido que eu coloquei, exceto os legais. Porque se existe, eu não concordo, recurso, por exemplo, proveniente eleitoral ou recurso proveniente dos partidos, que é um recurso partidário, são legais. A pessoa, o candidato utiliza se quiser, mas são legais, estão previstos. Mesma coisa dessa forma. O que eu disse aqui é a pessoa pedir, seja ele quem for, principalmente o vereador, ele pediu e não pagou, ele está utilizando de uma infraestrutura sem respeito ao recurso público. Então não pode analisar somente a linha, tem que analisar o inciso, quanto aos recursos, quanto ao respeito aos recursos públicos. Só para finalizar, todo mundo sabe que tem a taxa da prefeitura, a gente sabe que se a gente for lá tem a taxa, então isso daqui acho que nem deveria estar, né, num projeto assim, no meu ver, porque o projeto a gente sabe que a gente tem dever com o município, a gente sabe que tem que honrar o dever com o município, e eu vou ser contra esse projeto. Permite mais uma parte? Deixa eu só finalizar. Achei que você já tinha finalizado. Não, porque eu vou ser contra, porque esse projeto aqui deveria ter votado há 4 anos atrás. Porque agora que vai ser votado, eu estou saindo, eu não vou deixar uma lacuna aberta para outros vereadores. Não, na minha opinião, eu sou contra esse projeto. Porque eu não quero ter cobrança que tem o código de ética daqui tem a lei orgânica e O regimento interno. o regimento interno. Então, a gente já cumpre o regimento interno e a lei orgânica aqui do município. Eu acho que, na minha opinião, eu sou contra, não vou querer prejudicar candidato, vereador nenhum que está entrando. A minha opinião, meu voto é contra. Só uma parte, por gentileza. Mas a questão da lacuna. A não aprovação deixa a lacuna. Como eu já explicitei na própria justificativa. Segundo, há 4 anos atrás não tinha como nós votar, a gente não estava aqui. Você estava. Não, eu estava, mas nós não estávamos todos aqui. Agora, uma questão importante. Se a pessoa senta aqui, o vereador senta aqui, o eleito senta aqui, ele pode querer ou não utilizar-se da cadeira para favorecimento pessoal. Haja vista aí quantos processos que nós vemos em todas as esferas, federal, estadual ou municipal. Nós sabemos disso. Isso daqui é para dar uma segurança maior, principalmente para o executivo. Porque nós sabemos, graças a Deus aqui nós usamos de bom senso, mas pode aqui sentar pessoas que infelizmente que regridem nesse sentido. Entendeu? Isso aqui é uma segurança, como eu falei na própria justificativa, segurança para o vereador e para a própria Câmara Municipal. Ele tem que pensar muito para fazer qualquer coisa que vá ultrapassar o limite do bom senso. Quanto à taxa é isso. Se você não paga a taxa, você não está tendo recurso. Respeito ao recurso público. Se a senhora pagou a taxa, a senhora está tendo respeito. Não se enquadre na linha B do inciso 3. Obrigado. Eu vou ser contra e acho que é a minha opinião. Então, eu não vou querer deixar vereador aqui amarrado porque todos os vereadores que estão aqui, nós todos que estamos aqui, sempre cumprimos o regimento interno e os outros que entrar também vai cumprir, porque a lei tem que ser cumprida. Então, não é fazendo essa nova lei aqui que vai fazer um vereador ser mais ou menos que nós aqui hoje. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 004/2020, está encerrada a discussão. Em votação. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paula Mário Silva. Não. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelena Almeida. Sim. O projeto de resolução número 004/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de decreto legislativo número 001/2020. Projeto de decreto legislativo 001/2020.
concede a medalha ao mérito filantrópico Padre Omar Muniz Cirilo à senhora Tereza Ribeiro Adame. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, aprovou e a sua mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha ao mérito filantrópico Padre Omar Muniz Cirilo à senhora Tereza Ribeiro Adame. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 6 de novembro de 2020. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal. Justificativa. Tenha presente projeto de decreto legislativo o intuito de conceder a medalha ao mérito filantrópico Padre Omar Muniz Cirilo à senhora Tereza Ribeiro Adame. A senhora Tereza possui um vasto e invejável currículo ligado à educação, saúde e missões religiosas ao município de Bueno Brandão, construído ao longo de décadas à mercê de muita dedicação e esforço. Segue a biografia da homenageada, que a integra a justificativa do projeto de decreto legislativo, certo da importância dessa cidadã solidária de boa vontade para com a comunidade. Apresento esta merecida homenagem e conto com o apoio dos nobres pares para sua imediata aprovação. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 6 de novembro de 2020. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal. Biografia. Tereza Ribeiro Adame nasceu no dia 14 de outubro de 1929, no bairro do Machado, no topo da Cachoeira Machado 2. Filha de Olívia, Maria de Jesus e Joaquim Ribeiro de Araújo. Ficou órfã muito cedo e a maioria dos seus irmãos mais velhos mudaram-se para o estado do Paraná, em busca de melhores oportunidades. Ainda na adolescência, foi estudar no convento de freiras na cidade de São Paulo, com o intuito de tornar-se também uma freira. A congregação era originária dos Estados Unidos da América, bem como grande parte das irmãs, e através delas teve contato com a cultura norte-americana, aprendendo muito das coisas que usaria em toda a sua vida. Lá estudou até o antigo ginásio, ou Fundamental 2, optando por retornar a Bueno Brandão e não fazer os votos sacramentais. Casou-se com Edson Adame e teve 3 filhos, Luiz Edson Adame, Isabel Cristina Adame e Geraldo Ederson Adame. Em Bueno Brandão, tornou-se professora, além de outras profissões que exerceu. Trabalhou com a educação de crianças e adultos com todos os períodos, cedo, à tarde e à noite, na cidade e na zona rural, chegando a residir-se com a família no bairro Cafundó. Quando lá foi designada como professora, pela dificuldade de locomoção e pelo estado precário da estrada. Sempre enérgica e muito respeitada pelos seus alunos, pela sua dedicação e respeito que tinha para com os alunos. Exerceu essa profissão até a sua aposentadoria. Exerceu também a profissão de técnico de enfermagem por 30 anos, desde a fundação do Hospital de Maternidade Senhor Bom Jesus, dedicando-se de corpo e alma a essa entidade, a qual amava de todo o seu coração. Dedicou também, fora do hospital, a prestar serviços de saúde, aplicando injeções a domicílio, principalmente nas zonas rurais, nas pessoas acamadas e impossibilitadas de vir à cidade. E, na maioria das vezes, sem cobrar nada por esse serviço. Foi também precursora da profissão de confeiteira, fazendo os deliciosos bolos de casamento, de aniversário e também os famosos pães folhados, que distribuía quase todos para os amigos e vizinhos. De religião católica, exerceu grande parte dos mistérios da igreja, como catequista de crianças e adultos, ministra da Eucaristia e etc. Trouxe para Bueno Brandão a devoção ao Jesus misericordioso, comprando as estampas com seu dinheiro e distribuindo gratuitamente aos interessados. Foi artesã, tricô, pintura em pano, confecção de asas de anjo, flores de pano, bonecas de meia, etc. E ajudou muito a propagar esse ofício em outras pessoas da comunidade de Bueno Brandão,
principalmente no Clube das Mães. Tereza Ribeiro Adame era um ser igual aos outros, um ser humano igual aos outros, com seus defeitos e qualidades, mas foi, acima de tudo, uma pessoa caridosa. Nunca uma pessoa necessitada saia de sua casa sem uma ajuda, quer financeira, quer de bens materiais, como roupas e alimentos. Quando ainda existia em Bueno Brandão a Vila Vicentina, onde moravam as pessoas mais necessitadas, ela ia constantemente ajudar na limpeza das casas e levar alimentos e ajuda financeira. Ela exerceu todas as suas profissões com dignidade, orgulho e muito respeito, vindo a falecer no dia 31 de maio de 2020, ao lado dos seus filhos, ao lado dos seus 2 filhos e ainda vivos, Isabel e Geraldo. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de decreto legislativo número 001/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de decreto? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para sentar, senhora presidente. Concedido. Primeiramente, quero parabenizá-la pela autoria do projeto. E, às vezes, Bueno Brandão, ultimamente, principalmente o Departamento de Cultura, ele tem feito um trabalho de resgate cultural, né? E as diversas pessoas de Bueno Brandão vão postando fotos antigas, sejam das festas, da construção da igreja. Esses dias eu vi da igreja de São Benedito, a construção da nossa igreja matriz. Eu vi uma foto de 1983, eu fico olhando naquelas fotos, quem são aquelas pessoas que estão nas fotos? Né? 83 eu ainda era menino, moleque, né? Eu sou de 77. Mas o que isso tem a ver com o projeto de decreto legislativo? No momento que a senhora secretária fez a leitura, principalmente na parte da palavra enérgica e catequista, né, que educava, eu me pus lá atrás, quando a dona Tereza foi minha professora. Extremamente enérgica. Tínhamos que cumprir rigorosamente o que ela falava. E isso era uma questão de respeito. Como disse o senhor Laércio ali da Rua da Saudade, nós temos de dar graças a Deus dos nossos professores, dos nossos pais terem nos educado dessa forma. Pois assim nós podemos hoje, pelo menos, nos orgulhar um pouco das pessoas que somos. Porque se nós somos hoje pessoas, no mínimo, educadas, que conseguimos conviver relativamente bem na sociedade, é muito pela educação que os nossos professores, os nossos pais nos deram. Né? E aí eu me lembrei aqui da dona Tereza. Isso era bom. Quem não se lembra da dona Leda, a dona Leia, como eram enérgicas, mas assim deve ser. E ai de nós aqui, se a dona Tereza, a dona Leia, chegasse para os nossos pais e falasse: ó, o seu filho está aprontando na escola, ele está me desobedecendo. Apanhávamos na escola e apanhávamos em casa. Hoje, infelizmente, hoje os professores, principalmente, estão acuados. Infelizmente. Mudaram-se, inverteram-se os valores. Então, a dona Tereza merece essa homenagem, não tenha dúvida disso. E da mesma forma que eu me relaciono, que eu lembro através daquelas fotos, eu me lembrei aqui e me relacionei através da homenagem e da justificativa. Muito obrigado. Peço à vereadora Doroteia que assume meus trabalhos. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. Não deixaria de fazer essa homenagem a ela, dona Tereza Ribeiro Adame. Ela também foi minha catequista, mais alguns irmãos meus. Ela também fez alguns partos da minha mãe no hospital, porque naquela época a gente tinha falta de médicos, e ela fazia só com a paciente e ela própria fez muitos partos. Inclusive tem irmãos que nasceram nas mãos dela. Então não poderia deixar de prestar essa homenagem a ela, como professora,
lembro muito bem dela também, né, na Vila Vicentina, porque eu sou, né, uma das moradoras da época da Vila Vicentina, em Bueno Brandão, que a gente vinha os cuidados do Padre Omar, né, do hospital e das freiras, né. Então, essa homenagem para ela faço mesmo com o maior carinho e a todos os filhos dela. Muito obrigada. Peço à vereadora que assuma os seus trabalhos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de decreto legislativo número 001/2020, está encerrada a discussão. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sidney Constantini. Sim. O projeto de decreto número 001/2020 foi aprovado em primeiro turno por... É turno único, né? O projeto de decreto número 001/2020 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 012/2020. Requerimento número 012/2020. Vereador Antônio Marcos Martins, para o excelentíssimo deputado federal Diego Leonardo de Andrade Carvalho. Excelentíssimo deputado federal, o município de Bueno Brandão divisa com 7 municípios: Bom Repouso, Inconfidentes, Monte Sião, Munhoz, Ouro Fino, Senador Amaral e Socorro. Esse último no estado de São Paulo. Suas divisas foram estabelecidas quando sua emancipação administrativa pelo Decreto-Lei número 148, de 17 de dezembro de 1968. Desde então, quando a ocorrência de censo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, não houve incongruência em relação às divisas do município de Bueno Brandão perante aquelas reconhecidas no documento cartográfico do Arquivo Público Mineiro de 1939. Ocorre que, a partir do recenseamento digital, segundo a Fundação João Pinheiro, a qual é responsável por realizar estudos, perícias e trabalhos de demarcação territorial, incluídos relativos a propostas, alterações de limites intermunicipais e interdistritais, para fins de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, nos termos da legislação aplicável a nível estadual, apontou-se incongruência no limite do município de Bueno Brandão com o município de Inconfidentes. A referida incongruência foi alusiva aos bairros rurais da Boa Vista dos Pedros e Lagoa, os quais, desde a emancipação administrativa, sempre foram território de Bueno Brandense. E, a partir do recenseamento digital, passaram a integrar o território de Inconfidentes. Os registros imobiliários dos terrenos desses bairros rurais são de Bueno Brandense, e documento cartográfico do Arquivo Público Mineiro de 1939 mostra em sua linha de divisa um traçado diferente daquele interpretado pelos profissionais da Fundação João Pinheiro. Imagens anexas. Para maior elucidação, nota-se que no traçado atual, na área próxima ao bairro Lagoa, existem 2 curvaturas, primeiro à esquerda e depois à direita, mais acentuadas. Enquanto no documento cartográfico do Arquivo Público Mineiro de 1939, há apenas uma. Circunstância similar ocorre nas proximidades do bairro Boa Vista dos Pedros, onde a divisa atual tem 2 curvas alongadas, a qual é inexistente o documento cartográfico do Arquivo Público Mineiro de 1939, cuja divisa tem linha quase retilínea, sendo corroborada pelo nome Ouro Fino, o qual é o município na mesma direção de Inconfidentes, inclusive limítrofe. Isso posto, em 2 visitas à Fundação João Pinheiro, os profissionais da mesma mostraram-se irredutíveis quanto à sua concepção de divisa entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes, no que concerne aos bairros já relatados. Mesmo com todos os fatos históricos e físicos demonstrando que esses pertencem a Bueno Brandão.
Nesses termos, não resta alternativa que não seja a aplicabilidade do parágrafo 4º do artigo 18 da Carta Magna. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios farão-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e poderão, de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. A redação do supramencionado no parágrafo 4º foi dada pela Emenda Constitucional número 15, de 12 de setembro de 1996. É imprescindível observar que o trecho, dentro do período determinado por lei complementar federal, no caso, o Senado Federal aprovou a PLS 96 em 2002, no exercício de 2008, em 1998, né? Não, desculpa. O projeto de lei, né, 98, em 2002, no exercício de 2008, no qual foi enviada à Câmara dos Deputados, recebendo a nomenclatura PLP 416 de 2008. A PLP 416 em 2008 foi aprovado em 2013, contudo, a ex-presidente Dilma Vana Rousseff vetou-o totalmente, conforme mensagem no número 505, de 12 de novembro de 2013, no Diário Oficial da União, edição extra de 13 de novembro de 2013. Posterior, em 3 de dezembro de 2014, foi oficiada pela Comissão Mista a manutenção do veto presidencial total ao projeto de lei em ênfase. No ano de 2015, mais especificamente em 15 de julho, o Senado Federal aprovou o novo projeto de lei, né? Foi o 199 de 2015, o Senado Flecha Ribeiro, o qual versa sobre o assunto em note. Posterior à votação, em 4 de agosto de 2015, ortográfico, a PL, o que seria o S aqui, Marcos? Projeto de lei o quê? Do Senado. Ah, tá. Projeto de lei do Senado. 199 de 2015, foi enviado à Câmara de Deputados, na qual recebeu a nomenclatura, né, projeto de lei, seria parlamentar? Parlamentar Ordinário. 137 de 2015. Em 27 de março de 2018, o relator da comissão especial, o deputado Carlos Henrique Ganin, votou pela aprovação do mesmo, cujo parecer foi aprovado por unanimidade. Dessa maneira, o projeto de lei parlamentar em tela entrou pela apreciação em plenário, cuja matéria não foi apreciada por encerramento da sessão. Cabe salientar que as inconsistências territoriais intermunicipais podem acarretar o abono de comunidades, pois o município que sempre proferiu serviços essenciais a mesmas, educação, saúde, infraestrutura, cultura, lazer, etc., no campo legal encontrará dificuldade. E, por outro lado, o município que recebe esse território nem sempre tem interesse, seja por viés financeiro insuficiente, a manutenção da infraestrutura total, seja por viés físico, desinteressante ou dificultoso, ou mesmo por viés cultural, pois as comunidades já construíram raízes profundas com os municípios de criação. Nada mais havendo a agregar, tecnicamente, é congente solicitar a Vossa Excelência o empenho da aprovação do projeto de lei complementar 137/2015, junto à Câmara dos Deputados, para que os municípios possam agir concomitantemente às assembleias estaduais para equacionar as contradições intermunicipais referentes aos seus territórios. Aguardo
o esforço de Vossa Excelência junto aos seus pares para que a questão enfatizada tenha o desfecho junto a todos os entes federados que dela necessitem. Sem mais para o momento, elevo as cordiais saudações e desejo-lhe sucesso em suas empreitadas. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 19 de novembro de 2020. Antônio Marcos Martins, vereador da 18ª Legislatura. Excelentíssimo senhor Diego Leonardo de Andrade Carvalho, deputado federal, Câmara dos Deputados, República Federativa do Brasil. Aí segue, né, o mapa ilustrativo, né? Não dá para ver direito aqui, né, Marcos? Em discussão, em turno único, o requerimento número 012/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.